O Porto não desarma. Traz Clarim. É o gol, pode ser o gol, é o gol. É o gol, é o gol do gol. Uma turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão, rescaldo da noite europeia, empate 0 contra o Inter de Milão, eliminação da Liga dos Campeões, muita azia, doeu muito, custou muito, vamos fazer o rescaldo, tentamos evitar falar após o jogo para não queimar assunto, mas inevitavelmente já fomos trocando algumas impressões, mas vamos lá ao rescaldo, vamos começar na mesma pelo costume, pelo 11, que teve como grande novidade essencialmente o não aparecimento de Pepe na ficha do jogo, a confirmação da não recuperação do João Mário e pronto, e o que já sabíamos, meia equipa de fora, quer dizer, Otávio também não podia jogar, como toda a gente já sabia, porque tinha sido expulso em Milão. Prata, estas ausências todas, estavas com boas expectativas, mesmo assim, antes do jogo arrancar? Para além de ter-se comentar que o Pis esteve muito perto, foi o que esteve mais perto de acertar, obviamente. Não estava muito confiante. Acho que estavas pouco com a notícia do Pepe. Com a notícia do Pepe fiquei pior e com a notícia de que ia jogar o Uribe, Eustáquio e Grujic ao mesmo tempo no meio campo também não gostei da ideia. Já tinha dito na semana passada que não gostava. Portanto, na semana passada não, foi há uns dias, não é? Na sexta-feira, que não gostava nada dessa ideia e acho que a forma como correu o jogo acho que me dá razão, mas pronto, não vamos queimar etapas. Acho que o 11 reflete. Desculpa lá, Roberto, faltou mais um dado, meu. Evan Nilsson. Era outro que não estávamos a contar e entrou para o 11. Certo. E assim, essa foi se calhar a única surpresa boa do 11. Fizeste bem a lembrar. Mas a questão aqui é que quando vejo este 11 pus-me a pensar, ok, a ideia é talvez meter um pouco de gelo nisto, não ir com demasiada cedo ao pote e deixar que depois as coisas aconteçam naturalmente. Eu julgo que acho que não correu mal, mas também não correu muito bem. Ou seja, eu acho que a equipa não funcionou, acho que pelo menos a equipa conseguiu maniatar perfeitamente o Inter, este 11 e este esquema conseguiu maniatar perfeitamente o Inter, deu uma ideia, e acho que o Pis também, que ele estava a comentar comigo ao meu lado, que o jogo foi preparado com este meio campo, até notava sobretudo na saída, pela forma como às vezes vinha o Grujic para uma saída a 3, como outras vezes a saída a 3 era através de um dos outros médios, seja o Uribe mais sobre a esquerda, seja o Eustáquio mais sobre a direita. Portanto, eu acho que isto não caiu de paraquedas, acho que foi trabalhado, mas acho que falta ali alguma criatividade. E poderei eu já apresentar uma crítica a esta minha ideia, que é, será que se tivessem jogado outros jogadores teria havido essa criatividade? Não sei, isso nunca saberemos. Mas há jogadores no plantel com outras características mais criativas, como por exemplo o André Franco, que vinha a fazer os últimos 2 jogos, como por exemplo, não havendo a possibilidade de jogar o Otávio, a possibilidade sempre de subir o PP. Eu por acaso até achava que eu ia mais pela primeira hipótese, não é? Portanto, eu passou pela cabeça essas situações de pôr um bocadinho mais de criatividade ali. Acho que faltou, sobretudo na primeira parte. É óbvio que na segunda parte não faltou tanto naquela fase final, mas também reparem que o futebol aí não foi muito criativo, foi um bocado aos repelões e bola na frente. Portanto, acho que faltou muito Otávio. É isso é a conclusão a que eu chego, e acho que
a tentativa de fazer com que ele não se notasse não foi bem conseguida, acabou por não ser bem conseguida. Portanto, por isso é que eu não estava confiante no início. Com a notícia do Pepe, pior ainda, porque apesar de tudo, o Pepe sai melhor que o Fábio e os centrais hoje tiveram muita bola. Epá, foram só más notícias. O João Mário já tinha sido uma péssima notícia. Epá, este ano tem sido assim, sobretudo estes últimos meses tem sido uma sucessão de contrariedades para a equipa. Epá, que apesar de eu conseguir ter esta crítica para apontar, da falta que não se apostou o suficiente em jogadores criativos na frente, eu acho que também custa um bocado de criticar muito, porque pá, continuamos muito limitados, não é? E pá, as opções são o que são. Eu se calhar fazia diferente, mas não consigo apresentar aqui uma crítica, não. Se jogasse o Franco isto tinha sido completamente diferente. Não, mas eu tinha experimentado, sinceramente. Muito bem. Eu partilho aqui parte, antes de passar, partilhou, claro, obviamente, esta parte de ter faltado ali qualquer coisa. E essa qualquer coisa, claramente, Otávio, porque a equipa, ok, muito unida, muito conseguida, mas faltava ali qualquer coisa. Quando se diz Otávio, faltava ali a criatividade, faltava ali a diferenciação, faltava alguém a assumir. Mas o 11 foi este. O Prata já estava aqui a falar daqui do André Franco, de ser titular. O Sérgio até rasgou, acho que rasgou na conferência de imprensa que eu vim a ouvir. Ele fala daquele lance em que ele está na direita e que podia ter chutado e que faltou ali confiança. E que se calhar é um bocado por causa disso que esses jogadores com menos rotação, digamos assim, não assumiram aqui este jogo do Inter. E também o próprio, por exemplo, já até podes passar para o jogo, comentas o 11 e entras para o jogo, mas notou-se alguns jogadores, principalmente na primeira parte, ali a tremer um bocadinho, tipo um Eustáquio, eu vou lá ali, saltava, fugia-lhe, pronto. Piche. É isso. Dá essa análise. Vocês quase que rasgavam mais no Otávio, quase estavam a dar mais responsabilidade ao Otávio por esta eliminação que o próprio Sérgio Conceição. Tiveram bem aí, ao menos alinhar pelo mesmo diapasão do Conceição, quando ele diz que o Inter nesta eliminatória só teve 10 minutos por cima, foi quando o Otávio foi expulso. Portanto, o maior rasganço que podia haver no Otávio foi dado pelo Sérgio Conceição, e vocês também dão, não é? Porque ele só não joga porque ele expulsou-se. Não é? Certo, mas também comentámos o primeiro jogo e percebemos que o amarelo foi o que foi. É isso, eu acho piada. Eu acho piada. São 2 jogos acima de nós. Eu se calhar é a minha costela. A minha costelas, tudo portista aqui a falar, mas as nossas expulsões, pá, principalmente da forma como estão a decorrer os jogos, eu acho inacreditável como é que o Otávio consegue ser expulso em Itália depois daquele critério que o Arte estava a ter. Acho incrível como é que o PP é expulso hoje depois do critério que o Arte teve o jogo todo. Eu fui ver quando cheguei a casa, porque estava muito curioso para ver a repetição desse lance do PP. Não dá uma repetição. E não parece. Mas ele não entra com o pé. Ele não entra com o pé no gajo. Não lhe bate. É incrível. É só choque. É só choque. Dá amarelo. Esse amarelo é inacreditável. Só esse amarelo devia desqualificar o árbitro para qualquer final do próximo campeonato do mundo. Porque é fraquíssimo. Só esse amarelo, muito fraco. Incrível. É que ele só dá o amarelo. Nem se lembrava que ele tinha amarelo, não é? É isso. Ele só dá amarelo porque não se lembrava que o PP já tinha amarelo. Portanto, maior incompetência é ridículo. Isto, que é o mesmo árbitro que expulsou o Taremi em Madrid. Acho que li isto em qualquer lado. Foi o árbitro do primeiro jogo que tivemos em Madrid. E consegue um jogo também em que ele deixa jogar completamente, pá, evita dar cartões amarelos. E naquele lance, naquele primeiro jogo em Madrid, consegue expulsar o Taremi. E quando hoje, pá, os jogadores do Inter atiram-se claramente para o chão, pelo menos assim ele assim o entende, e não faz rigorosamente nada. Portanto, pá, enfim, mas pronto, isso é só um pormenor, não é isso que teve influência no resultado, mas podia ter. Mas ia ter, é isso, mas ia ter, porque por acaso era no último lance do jogo, mas se não condicionam completamente o possível problema. Claro, se marcas um gol, só em 20 segundos.
só em 20 segundos mandaste 2 bolas ao poste na compensação. Mas acho que isso. matou ali a cena psicológica também, esses dois lados seguidos. Claro, isso, mas é ridículo. Portanto, mais do que isso tudo, pronto. Sim, ele rasga, eu acho que sim, rasga um bocadinho. Quer dizer, o Conceição, apetece-me até mais falar, nesta altura já me apetece mais falar da conferência de imprensa do Conceição do que propriamente do jogo. Foda-se, eu apetece-me já esquecer. É um bocadinho conclusão, não é? Quando no nosso grupo do Porto, o nosso o nosso está aqui, o nosso grande José Miguel Costa partilha aquela declaração do Conceição, não é? Que aquilo tirando fora do contexto, quer dizer, quem lê aquilo dos 30% da equipa B, 40% de equipas secundárias ou equipas médias, como ele referiu, não é? De Passos Ferreira e... Se quiseres eu leio para ser fidedigno. Força. 30% da equipa B e 40% dos jogadores de Santa Clara, Famalicão, Rio Ave, o mérito é 0. E falam do Otávio e o Taremi que se atiram para o chão. O Sérgio que é um arroceiro. Daí o meu silêncio e desabafo. 5 anos de fair play financeiro. Só vender. Foi esta parte do... E ele não referiu... E vá lá que não referiu Mirandela. Porque acho que isso já passou de moda. Trazer para aqui o Mirandela. Mirandela anulou Santa Clara. Exatamente, Mirandela tinha que anular o Santa Clara. Embora o Santa Clara tenha veio de lá o teu amigo Fernando Andrade. Mas também não tem jogado. Não tem jogado. Isso é um caso de caridade. Exato. E claro, eu tive curiosidade em ir buscar a conferência da imprensa. Fico com muitas dúvidas para onde é que é direcionada essa crítica. Eu acho que é direcionada para todo lado. Acho que é direcionada para jornalistas, acho que é direcionada para a SAD, acho que é direcionada para todo lado, sinceramente. E fico ainda mais convencido, e lá, mas foste tu que puxaste isso, e eu nem ia referir já isso, mas porque no fim ele refere precisamente a essa situação do apanha-bolas. Quando ele diz que, e isto não pode ser que aos 85 minutos os nossos apanha-bolas estejam sentados e tenham que ser os jogadores a ir buscar a bola, mas se eu também tiver que tratar disso, eu trato. Eu fico bem. Parece-me que isto. Aliás, todo aquele discurso do início até já cheirava um bocadinho a despedida. Parece aquele discurso de despedida. Foram 5 anos e meio. É isso. Ele fala no passado, não é? Não sei se há nós somos mais para números, somos mais para gramáticas, mas ele utiliza ali um pretérito de qualquer coisa. Foram 5 anos e meio, mas porquê? Agora já não estamos? Agora melhorou? O foram é o pretérito perfeito. Não sei. Eu sei que parece que só há despedida. Isso eu sei. Que parece que só ali a despedida. E fica ali assim, para o bem ou para o mal, nestas coisas, ele parte logo a louça toda e isso eu também acho importante. Embora, lá está, ele depois também possa ser muito criticado por muita coisa e nem vale a pena, então não vamos estar aqui a dispersar e nem quero entrar muito por aí, mas eu acho que sim, eu comigo como Sérgio Conceição é Sérgio Conceição forever e eu nem quero criticar muito o discurso, é deixá-lo. Aliás, mal acabou o jogo, eu só tinha os olhos postos nele, porque ele foi ali tentaram acalmar o Luís Gonçalves, tentou acalmar o Dembélé. Aquilo até parecia que, ali numa fase, que até parecia que ele queria dar uma cabeçada no Dembélé, mas ele estava ali a falar de uma forma mais infusiva para ele. Acho que, não sei, extravasar aquilo que lhe ia na alma. É uma frustração enorme. É uma frustração enorme. Nós vimos todos asiados, imaginamos quem dá tudo para... E ele que tem aquele pormenor que eu adoro, que é que depois cumprimenta todos os jogadores do Porto, vai cumprimentar todos os jogadores do Porto, caga completamente de alto nas vedetas do Inter, que é a coisa que a mim me mete mais nojo, vocês sabem, não é? Que isto vem desde o tempo de Bruno Alves, em que se fosse para dar pontapés nos jogadores de Leixões, no Jorge Gonçalves desta vida, ele, caraca, aqui no Campeonato Português, barria toda a gente. Mas depois já aos Jogos Europeus, e se fosse preciso levantar os craques das equipas adversárias, não é?
E parecia que estava ali, só lhe faltava pedir a camisola e tudo, pá, meti-me uma impressão do caralho. Eu nisto, no Sérgio Conceição, eu adoro. Opá, o Lukaku, os Lautaro Martínez, ele cagou de alto neles. O treinador adversário vai tentar cumprimentá-lo, ele vai, caga, vai, desaparece daqui, pá, só fizesse anti-jogo e o caralho. E barra toda a gente só cumprimenta os jogadores do Porto. Tipo, opá, não temos que prestar vassalagem a ninguém, meu. Esquece. Lá estamos nos jogos europeus e estamos a jogar perante grandes vedetas, tipo de Secos e companhias e o caralho. Como o Fábio Cardoso, no fim. Se não queres que enalteça só o Sérgio Conceição, o Fábio Cardoso, no fim, quando até o PP já tinha sido expulso, ele quis barrer no Lukaku, pum, quis barrer no Lautaro Martínez, quer lá saber se o gajo é opa, o maior do mundo ou caralho, meu. Quis barrer nos gajos e é assim que tem que ser, meu, esquece. Nesse aspecto, tem que ser assim e ponto final. E, e depois esta conversa toda lá. É tal o teu desabafo inicial. Vamos lá começar então a falar do jogo. Bem, portanto, e vamos à conclusão. Opa, e quando ele rasga também no André Franco, pá, que garantias me dá? Falou também do Namazo. E falou também do Namazo. Ele queria dar o exemplo de que houve gajos que tiveram que jogar que ainda não têm o traquejo necessário para estes jogos. Exatamente. E só entraram. Não quer dizer que eles são maus. Exatamente. E só entraram. Imagina. E voltamos voltamos à nossa conversa inicial, ou seja, o Sérgio já estava a justificar o que o Prata ia dizer, porque eu não os ter metido, dando exemplos práticos dessa situação. Era o que estava a dizer, não era? A tua criatividade era por aí. Pronto, vamos ao jogo. Depois, se calhar, retomamos esse tema, porque eu já meti também no Twitter. Se calhar vamos ter alguns comentários para falar disso, ou não sei. Primeira parte, assim, muito rapidamente. Nós entramos bem no jogo, há o remate do Uribe e depois um remate do Eustáquio. Acho que entramos bem sem grandes oportunidades, ou estas são as principais oportunidades, mais aquele lance rendilhado dentro da área que depois sai ali um remate que é cortado pela defesa do Inter. Nós atacamos, a bola vem, o Marcano faz ali uma recuperação muito boa no meio campo ofensivo e depois há ali toques de tabelinhas, calcanhar e depois um cruzamento e há um corte. Assim de cabeça são estes lances. Há uma das transições do Inter, que é assim, o grande lance deles, ainda nessa sequência inicial em que há uma avenida completa para o Turco andar por ali e depois jogar no Dzeko, que remata para a boa defesa do Diogo Costa. E há aquelas perdidas. Depois de um calcanharzinho de merda do Evanilson. Esse lance. Certo. Sim. E estávamos todos avançados e apanhamos aí uma transição muito, muito perigosa. E depois também há ali umas perdas de bola, mas acho que é mais no final da primeira parte, que culmina com um remate do Lauro Martínez, ali para a direita, mas sem enganar. Disse mal, não disse? Disseste Lauro e é Lauro. Lauro. Mas eu acho que o Lauro é... Fica melhor. É mais bonito. Eu acho que como é que era o personagem do Herman? Lauro Dérmio. Que era baseado num gajo chamado Lauro também. E esse é que já não me estou a lembrar de mal. Faltaram. E pronto, e é isto que lembro a primeira parte. Prata, se quiseres pegar mais algum comentário aqui adicional a esta primeira parte. Em que estavas a dizer ao intervalo, a percentagem, ele foi o Pis, 68% de posse de bola, 32% para eles. Mas dá-me uma ideia que as duas equipas anularam-se bem na primeira parte. Os primeiros 20 minutos estivemos ali um bocadinho em cima, ou não? Sim, tínhamos que de facto... Mas pareceu-me que era uma coisa mais consentida do que conquistada. Tirando esse lance, tu disseste termina com o Eustáquio, em que nós ganhamos a bola lá em cima. Deu uma ideia que... eu via, por exemplo, falando até do comportamento das bancadas, até assim à minha volta, eu estava a ver a malta com muita pouca paciência para os passes para o Diogo. Sobretudo os do Zaidu, não sei o que, tipo... Olha, mas o Zaidu esteve ali no início e o Sérgio parecia-me que estava-lhe a pedir isso para arrancar por ali, várias vezes. Porque ele teve espaço para isso e o Sérgio estava a pedir para ele fazer isso. Ele fez cruzamento que também deu um lance perigoso. Eu acho que sim, eu acho que ele estava a jogar bem no início, mas depois foi passando, à medida que o tempo foi passando, ele passou a jogar muito pelo seguro, não é? E eu dei uma ideia que também houve ali
houve ali mensagens contraditórias para a equipa. Por um lado, eles entraram muito bem, mas logo caíram numa estratégia de jogar muito pelo seguro. E dou esse exemplo do Zaidu, e poderia dar a outros jogadores que pouco apareceram na primeira parte. Acho que a nossa ideia era estava muito pensada em evitar que o Inter evitar que ao atacar saíssemos desequilibrados da forma como estávamos a atacar. E isso funcionou. Houve só esse lance em que nos desequilibramos. O resto, o Inter foi 0 na primeira parte. O problema é o reverso da medalha. É que o que tinhas 3 gajos lá na frente aos quais não conseguias fazer chegar a bola. Mesmo quando tentavas recuar o Taremi, não conseguias que ele entrasse no jogo. O Taremi acabou, mesmo quando tentava recuar um bocadinho como médio, pouco entrou no jogo. Aquilo eram muitas pernas ali entre ele e o último passo. Houve ali vários, por exemplo, houve um lance em que o Taremi recebe ali uma segunda bola, tenta tabular com o Uribe, há sempre um último corte. Acho que a primeira parte foi assim, não é? Quer dizer, parte da estratégia foi cumprida, a outra parte não conseguimos ser perigosos. Fomos mais perigosos que o Inter? Sim, sem dúvida. Mas não fomos assim muito perigosos. Houve ali algumas situações em que, recuperando a bola, conseguimos sair um bocadinho rápido e com muito critério. Eu lembro de um passo fabuloso do Grujic para a esquerda, sim. Trivela. É para o Taremi? É esse que acaba não, Taremi? Certo, é isso, é o Taremi. É esse lance do Taremi também podia ter sido mais perigoso. Ou seja, nós tivemos ali algumas situações em que, de facto, podíamos ter sido muito mais perigosos e outras em que fomos mesmo perigosos. Se alguém tivesse que chegar ao intervalo a ganhar, sem dúvida nós, não é? Mas não houve, por exemplo, eu estava-me a lembrar, eu estava a acabar o jogo e estava a pensar, olha que merda, eu pensava que já tínhamos eliminado o Atlético de Madrid, mas afinal ainda apanhamos uma merda de género, não é? E se formos buscar esse jogo em que o Atlético de Madrid vinha cá mas nós aí atropelamos os gajos, pá, e conseguimos atropelá-los na primeira parte. Uma equipa que vinha com uma estratégia semelhante, com um estilo de jogo semelhante, e que também com os 3 centrais atrás e não sei o quê. E eles tinham uma outra, apesar de eles nessa altura terem que ganhar. Mas nem sequer se notou isso, porque nós entramos num jogo tão fortes, nesse jogo, que empurramos logo os gajos para trás. E mesmo eles jogando lá atrás, houve Galeno nesse jogo, não é? Nós conseguimos fazer com que houvesse a profundidade do Galeno. Hoje não. Lá está. Não estávamos com toda a cara no assador, faltávamos ali muitos elementos, mas não conseguimos fazer isso. Eu não consigo dissociar uma coisa, mas tenho que dizer, não conseguimos assustá-los o suficiente na primeira parte, só os conseguimos assustar já na segunda parte. É a realidade. Eu acho que e nós, na verdade, o que tínhamos que fazer era marcar o mais cedo possível, porque nós um golo não nos bastava, não é? Era preciso 2 para passarmos. Portanto, aquele golo só nos levava para o prolongamento, que é um prolongamento que se calhar ainda nos ia lixar o campeonato, não é? Mas pronto. Mas eu aceitava, não é? Eu aceitava com bom grado aquele prolongamento. Vamos à segunda parte para o Picho fazer também esse rescaldo. O Picho e confirmar a questão do árbitro, antes de passarmos então à segunda parte, e de facto confirma-se que o árbitro que é o tal do Atlético de Madrid, ou seja, o primeiro jogo das Champions este ano, em que lá tivemos também. Portanto, este ano as vibrações nas Champions gostaram bastante. Esse primeiro jogo, só assim de relembrar, doeu bastante. E também, já agora, o 0-0 é fantástico, tem que se admitir, é uma base de dados brutal. E então vi os jogos que este árbitro apitou o Porto, e portanto apitou 3 jogos. Temos um empate, o 2, temos a derrota no Atlético, e apitou-nos na vitória de play-off, na Roma, por 3-0. E nesse jogo, o gajo por acaso expulsa logo o Daniel De Rossi aos 39 minutos, um pisão, é o que eu tenho de cabeça, assim, uma entrada muito, muito forte. E depois entra também o Emerson Palmieri,
e também entra e é logo passado pouco tempo depois é expulso por uma situação também similar. 2 vermelhos diretos assim por causa delas. Já agora, essa equipa da Roma que nós demos 3-0 tinha aqui um Mohamed Salah, outra vez o Dzeko, um Alisson Becker, era jeitoso. Pronto, fica esse último ponto. E agora também o Juan Manuel Iturbe, que nos diz alguma coisa. Fiz, segunda parte, assim do resumo, o que eu vi foi um remate assim, os lances mais perigosos, um remate do Gruitch sem o guarda-redes ver muito bem a bola a partir, porque é certo, ele estava lá no sítio certo, ali à entrada da área, e depois são os lances então nos descontos. Aos 94, o remate Mas aqui, do Marco. É que minuto é isso do Gruitch? 75 para aí. Pois. 75. Não sei se já tinham entrado. E o meu foi um resumo que vi aqui rápido, porque não sei se foram as melhores seleções. Até foi. Bom, a Eleven, por acaso, deixa-me só destacar isto. Eles agora metem resumos muito fixes, porque aquilo deve ser relativamente automático. E os jogos da Premier, os jogos que dão da Eleven e o da Champions também, e eles metem o resumo com os comentários em direto dos lances do jogo. Portanto, é como se estivesse a ver ali os comentários em direto e eles cortaram. Portanto, da segunda parte, eles metem isso tudo aos 75 minutos por aí do Gruitch, e depois, aos 94, o remate do Marcano, que é em cima da linha pelo o número 2 dos gajos, a salvar, e depois, então, aos 96, os 2 lances das bolas no poste. Cabeçada do Taremi para a defesa do Rede e a bola no poste, e na sequência depois outra vez o Gruitch a mandar à trave. E pronto, é isto assim o sumo, mas temos também as substituições, as primeiras alternativas que o Conceição teve, que foi lançar o Tony Martínez refrescando o Evanilson e também o Eustáquio entrando o André Franco. Por acaso as substituições, quer essas duas, quer as outras duas, estavam sempre os gajos a fazer alguma coisa. Nessa o Eustáquio estava ali preparadíssimo para meter uma bola na área, um livro que poderia ser perigoso, e sai, e depois na segunda vaga de substituições, em que então, já muito mais perto dos 90, não sei dizer aos quantos poder confirmar aqui, o Uribe aqui ia fazer o lançamento e sai, pensei que ia a armar a ginja ali, mas pronto, não sei se ele continua a dar instruções para dentro, e a saída também... Pois, nesses pequenos pormenores não foram só os apanha-bolas que tiveram mão. No momento da substituição? Ou estás a dizer que... Sim, não é? Okay. Alguém pode fazer sinal, é seguir. Deixa o Uribe lançar, deixa o Eustáquio marcar, por exemplo, não é? Uhum. O Uribe e na mais entraram aí, certo? Eu vou agora ao jogo, antes que diga... Mas pega a ficha. A exigência máxima é com todos. Há outra regra interessante. Queres mais exigência ao Conceição? Por amor de Deus. Claro. Então, se ele exige isso aos outros, também tem que perceber. Claro, ele Sim. Porque falar nisso de saídas, eu acho isso maravilhoso. Há uma coisa que se faz muito, ou que se fazia muito no Distrital, e que pelos vistos na Champions ainda se permite. Que é um gajo, por acaso não foi isso que pareceu, mas um gajo atira-se para o chão para ser assistido, para perder tempo. E quando tu és assistido, tu deves sair do campo e deixar a equipa em inferioridade numérica. Só não sais se, entretanto, o jogador que te fez falta é do meu estádio. Então podes continuar com o cartão amarelo, cartão vermelho, e sim podes continuar dentro do campo. Aqui, tu decides atirar para o chão, és assistido, portanto, devias deixar a equipa em inferioridade numérica, era um canto a favor do Porto. Mas, entretanto, os gajos decidem fazer uma substituição. Olha, já que o gajo que se atirou para o chão, que está ali a passar tempo, vamos aproveitar e vamos tirá-lo. E continuam na mesma com 11. Como é que é possível permitir uma coisa destas? Isto é ridículo. Mas eu acho que isso não aconteceu, Pis. Aconteceu. Nesse lance, o 2 volta a entrar. Nesse lance, o 2 volta a entrar. Não. O 2 foi depois. O 2 foi uma lesão aqui junto à linha lateral. Foi um lançamento do Uribe. Não, ali foi um canto a favor do Porto, em que um dos centrais, foi aquele defesa esquerdo, o central pelo lado esquerdo, 95, acho que falha-me o nome, que decidiu atirar-se para o chão. Bastoni, decide atirar para o chão, é assistido, o gajo está ali a preparar-se para entrar. Não sei o que mais, e quer dizer, eu até estava a dizer, olha, na altura até estavam 2 no chão, um deles depois até se levanta e não é assistido, outro é assistido, e consegue-se que com isto se perca tempo
E o facto do gajo ser assistido, não sofre nenhuma penalização e consegue ainda mesmo defender com 11. Pronto, pronto, também. É mais um pormenor. No Distrital faz-se muito, tipo, quando o gajo está para sair, olha, tira-te para o chão, que assim não se perde tempo, não sei o quê, não sei o que mais. Pelos vistos, na Champions também se faz isso. Devia haver a regra de o gajo só ser substituído depois de um ataque. Claro. Olha, Isto... só para concluir as substituições, foi o Wendel e o Namazo, aos 85. E só fizemos 4. Ok. E isto faz também. Pronto, lá está. O que é que isto acontece? Com uma equipa que fez um constante antijogo, não é? Foi muito engraçado ver aquele defesa direito que o Dumfries, que logo no primeiro lançamento que tenta fazer para aí 50 metros à frente. Lá estou aqui a exagerar. Mas o Arthur aí. Parece que também estava a gozar com ele, do género, deixa-o ir. E quando ele lança, dá lançamento a favor do Porto, quando ele podia até, por iniciativa, dizer logo, olha, estás a exagerar, volta atrás, é ali atrás que tens que lançar, não é? Também é algo que já não se usa, tu agora corriges logo a posição do lançamento do jogador e dizes, faz mais atrás. E efetuei o lançamento e ele não, deixou o Dumfries subir, para depois dar o lançamento ao Porto. Mas ele passou a primeira parte toda a fazer isso. Toda a cair no exagero e ele a permitir uma situação dessas. E depois apanhamos um Inter que veio fazer isso, não é? O guarda-redes parecia também estava super divertido a fazer isso, não é? Ele até se dava ao desplante de beber água enquanto estava para bater o pontapé de baliza. Portanto, foi-lhe permitido tudo e mais alguma coisa. E apanhamos um Inter que veio para aqui já com 3 centrais e 2 laterais. Que, ok, ainda subiam regular, mas que em situação sem posse de bola eram ali 5 defesas. E depois mais 3 médios, que já muito por dentro. Quer dizer, uma tática super defensiva em que deixavam praticamente o Lautaro e o Dzeko isolados lá na frente. Foi por isso que eles até nem deram muita moça. Tiveram ali 2 situações de transição que até podiam ter causado muito mais perigo e até acabaram por não criar porque estavam super recuados, super fechados. A primeira vez que eles tentaram sair a jogar com o mínimo de 3, 4 passes, calhou mal, foi o Zaidu até que recuperou a bola. A partir daí nunca mais insistiram nisso. Saíam a jogar, mas passava ao central, voltava ao guarda-redes e bola na frente, à procura do Dzeko. Uma coisa que eu até gostei de saber, que o Conceição falou isso na conferência de imprensa, e eu comentei isso durante o jogo com o Prata, é que meter ali o Gruitch era já um forte obstáculo aos lances de cabeça do Dzeko, porque o guarda-redes e os defesas, logo ao segundo ou terceiro toque, a primeira coisa que queriam era a referência lá na frente e bum, bola na frente. E tu viste imensas vezes o Gruitch a disputar a bola de cabeça. Muitas vezes o Dzeko ganhou a bola, ok, é certo, mas com muita dificuldade. Portanto, já foi o objetivo do Porto, colocar ali o Gruitch, era disputar as bolas, porque sou também um atestado de incompetência e quase um pedido do Conceição à direção do Inter para despedir o Inzaghi. Também houve na conferência de imprensa, não é? Porque ele disse que o Inter era básico, que colocou... Muitas das vezes utilizava essa referência, lá no Zé, foi por isso que colocou logo o Gruitch, e encostou muito os jogadores do meio campo do Porto, o Uribe à esquerda e o Eustáquio à direita, primeiro para permitir a subida do Zaidu e do PP, para poderem criar desequilíbrios na frente, e depois porque o futebol do Inter era procurar ganhar as laterais e depois bola na área, cheia de cruzamentos. Portanto, logo aí também a Conceição passou logo ali quase não é um atestado de incompetência, mas pelo menos simplificou muito os processos do Inter e mostrou como tentou combater. Agora, posso estar aqui a dizer como o Prata diz que se calhar não devíamos estar tão preocupados com esses processos do Inter porque estávamos atrás da eliminatória e era preciso ir atrás deles, e era preciso marcar, e se calhar não devíamos estar tão preocupados com isso. Por outro lado, se não estivéssemos tão preocupados com isso e fôssemos no desespero do golo, se calhar, olha, ficámos mais sujeitos se calhar essas transições do Inter e levávamos e se calhar tínhamos perdido a eliminatória se calhar ainda mais cedo. Não sei, agora estamos aqui a falar, é muito bonito, mas pronto, acho que houve essa infelicidade na parte final do jogo que nos podia ter dado outra felicidade, e acho que é aquilo que eu estava a dizer no final. Eu até acho que até me apetecia não ter aquelas oportunidades de golo,
porque acho que isso ajudou a que esta frustração, pá, que agora reside em nós seja muito maior. Muito bem. E estávamos ali todos ansiosos de ver o Diogo Costa a brilhar nos penaltis. Mas pronto. O Diogo Costa ainda pediu para subir lá no terreno, mas o Mister não está a olhar para ele. Vamos então agora ao MVP. Prata, o jogo está falado. Queres dar aí mais alguns pormenores e passar aí para o MVP? E já sabemos quem o Pires vai escolher. E eu também, portanto, hoje estás à vontade. Não, eu hoje sabendo em quem vocês vão votar, vou votar também nesse. Podia fazer o costume, arranjar um outro, mas hoje não. O outro jogador em que eu tinha pensado também fez alguns erros, ainda por cima acabou expulso. Apesar de ser uma expulsão ridícula, mas há ali na segunda parte, o primeiro amarelo que ele vê é culpa dele, porque tem a frente do lance, ganha, deixa-se embrulhar ali e depois vê amarelo. Mas antes disso até há ali uma saída a única boa jogada do Inter não. Há no final uma do Lukaku, mas há um remate do Varela no início da segunda parte que resulta de um erro de saída do PP. Mas eu ia destacá-lo, se não houvesse esses lances, eu iria votar nele vencido, porque quando passou a haver, apesar de tudo, a segunda parte, e apesar das primeiras das oportunidades mesmo de golo serem já no final, eu acho que a segunda parte foi um bocadinho diferente e acho que arriscamos um bocadinho mais. E arriscamos mais pelo PP. Ou seja, começamos a encontrar muito o PP e aquele eixo ali, a malta que se ia aproximando do PP, seja o Eustáquio, seja... Aquilo estava a ser muito... Estava a causar muitos problemas ao Inter, de tal maneira que o treinador do Inter retirou o ala esquerdo deles e meteu um ala esquerdo de pé direito, cujo único propósito no jogo foi fazer marcação ao homem ao PP. Se reparassem, muitas vezes o gajo estava à beira do PP, à beira do meio campo, e era um dos centrais que ajustava para aquele lado. Tanto que até fez para lá umas atrapalhadas com lançamentos e não sei o que é esse central. Portanto, acho que o facto de o treinador adversário resolver arranjar um capanga, um guarda-costas para o PP, demonstra o quão perigoso ele estava a ser na segunda parte. E toda aquela criatividade que eu estava a dizer que faltou na primeira parte, faltou porque não conseguimos achar tantas vezes o PP, porque o PP foi um elemento disruptor no jogo, sempre, sobretudo na segunda parte, e acho que merece esse destaque, e eu fico sempre com aquela e se o PP tivesse jogado mais à frente, mas não sei se ter ali um lateral, se ter ali o Rodrigo nos tinha beneficiado. Hoje é daqueles dias em que fico na dúvida. Normalmente prefiro o PP à frente, hoje fico na dúvida. Mas a verdade é que mesmo a lateral ele conseguiu ser claramente o jogador mais desequilibrador do Porto e o mais desequilibrador do jogo. Sobretudo nesse período da segunda parte. Mas claramente o MVP para mim é o Marco Grujic, que foi teve todo, apesar de ser o médio mais recuado, teoricamente, conseguiu ir lá à frente várias vezes para ser o jogador que está em mais lances de perigo do Porto. Está no lance do Evan Nilsson na primeira parte, está no tal passe para o Taremi na primeira parte, está no tal remate que o Onana, por milagre, conseguiu ver a bola a tempo, está no remate à barra, de cabeça. Portanto, isto tudo para além de uma exibição bastante, para além da tal luta que o Pires falou com o Dzeko, que apesar do Dzeko ter ganho algumas bolas, as segundas bolas ficaram todas para nós, portanto isso esteve muito bem preparado, esse acondicionamento do adversário, e portanto, sem amarelos?
sem amarelos, voltou a fazer uma grande exibição ao Gruitch, a fazer lembrar outras, mas mais à frente, ou seja, acho que foi a primeira grande exibição que ele, tipo, a nível de Champions, que ele faz, sendo o médio mais recuado. E acho que é um dos que acaba em lágrimas. Piche. Ele já destacou. É isso, já destacou. Também eu acho que o PP, a partir de um determinado momento na segunda parte, cria desequilíbrios. Ali acho que deixou a cabeça em água naquela faixa esquerda do Inter, entre central pelo lado esquerdo, o próprio lateral, ou ala, que lhe queiram chamar. Tem aquele lance típico em que acelera, pá, ali pelo meio dos dois. Eu acho que o PP eu acho que é um jogador fantástico, é um regalo, meu, daqueles mesmo que estamos ali, estamos à espera de ver o que é que ele sai. Ele é tão irreverente que lá está, leva amarelo porque quer fintar numa zona defensiva, não é? Quer ficar ali com a bola, pá, ele tanto nos faz tremer ali naquelas zonas defensivas, como vamos saltar da cadeira naqueles momentos ofensivos, não é? O Fábio, o Rodrigo Conceição nunca apanhava aquele amarelo que o PP apanhou. É logo, aí não facilitaria. A partir de ganhar a bola era pum, bola na frente, está feito. Mas pronto, é isso. Mas acho que sim, eu acho que o Gruitch acaba por ser o elemento mais. Pá, acho que o Diogo Costa também teve muito bem. Ou ali uma fase, o pessoal queixa-se do pessoal atrasar muita bola para o Diogo Costa. Eu prefiro mil vezes que seja o Diogo Costa a meter a bola na frente. Eu acho que ela sai com muito mais precisão e rigor do que quando são os centrais ou algo do género. Portanto, há algumas notas positivas em alguns jogadores. Pá, eu acho que os centrais, apesar de um ou outro lápis, também não se pode. Acho que acabam por ser notas. Acho que acabam por ser exibições positivas. Não tiveram tarefa fácil, também tendo em conta também o valor dos adversários, e acho que saíram na maior parte dos casos muito bem. O Zaidu, sei lá, eu não posso dizer que ele tivesse mal, pá, mas acho que em determinados momentos podia dar mais um bocado. Também não quero pegar só por pegar com ele, pá, acho que não posso dizer que foi negativo. Acho que estava cansado, não sei, em determinada altura, e acho que acaba a entrada do Wendel, que eu até, pá, sei lá está, eu às vezes estou ali a ver o que é que se pode fazer, o que é que podemos fazer em termos de substituições, e hoje até acabaram por resultar bem. Eu acho que até entraram e até estiveram bastante em jogo, mas se me dissesse vamos meter o André Franco, vamos meter o André Franco para quê? E até acabou por resultar bem. Por exemplo, o próprio Wendel também, o Galeno, enquanto teve pernas também, que tentou criar bastantes desequilíbrios. E eu, no meio disto tudo, eu fico com pena em que, para além das ausências que tu tiveste dos habituais titulares, não é? Como o João Mário, o Pepe e o Otávio, tu ainda tivesses que levar com jogadores que, pá, acabadinhos de sair de lesões, não é? Tipo um Galeno, que fez uns minutinhos no jogo anterior e hoje está lá a jogar o jogo inteiro. O Evan Nilsson, que foi uma surpresa para todos, ter aparecido ali no 11 assim do nada. O próprio PP tem vindo assim de lesão, de não ser muito utilizado. Foi obrigado a fazer aquela lateral toda. Opá, enfim, há tantos casos. E fiquei esse amargo de boca. De resto, opá, eu acho que poderia dar nota positiva quase a todos, mas o Gruitch é o que se destaca mais. Muito bem. Pronto, é isso, já disseste tudo, e só também reforçar aí o destaque aos centrais, ao Marcano, que também está nos lances de perigo, quer no remate, quer pensou a colocar com a cabeça numa zona perigosa. Não sei se é mesmo o nosso Taremi. Não, acho que é do Martínez, não, à minha volta. Não, isso é. É o Taremi? É o Taremi? É ele que manda para o defesa tirar em cima da linha, e é ele que passa ao Taremi quando o Taremi manda ao posto. É isso. O Cardoso tem ali, mas pode ser o website do Martínez também. De facto, como eu estava a dizer, o Cardoso tem ali um corte à nossa frente muito engraçado, sobre o tal Lauro Martínez. Agora foi a brincar, há bocado foi enterro mesmo. Pronto, era essa nota.
O resto vocês já foram falando, por isso está tudo ok. A equipa em geral teve bem, teve unida. Faltou foi ali a qualidade de um desequilibrador, sem dúvida. Faltou ali alguém para molhar a sopa. Olha, vamos aos comentários do pessoal. Vou começar aqui por o Ivo Silva, mas já vi que ele fez vários comentários e vou-me perder de onde ele começou. Que não está com sequência. Acho que sim, agora. Desta vez comenta. O Ivo diz que o Inter defendeu com o seu bloco central, deixando apenas 2 alas nos corredores. Com o Inter neste 3-5-2 pareceu que era importante saber flanquear o jogo para conseguir causar desequilíbrio, mas os nossos centrais são limitados a sair a jogar e nem Gruites nem Uribe são expertos na construção. O Eustáquio estava como meio ofensivo, tendo recuado poucas vezes para distribuir. A falta do Otávio a vir cá atrás buscar o jogo foi evidente. Viu-se muitas vezes o Diogo Costa a procurar Galeno e do lado contrário Evanilson nunca esteve presente para atacar o espaço. Na segunda parte houve mais criatividade, no entanto falou-se sempre chama no remate. No final, a falta de eficácia acabou por nos tramar. Mais uma vez, apesar da difícil situação que atravessamos com vários jogadores lesionados, tínhamos equipa para vencer. Este Inter e a nossa obrigação era ter seguido em frente. Falhamos na Champions, mas temos que continuar a lutar pelo resto. Força Porto. Aproveito ainda para dar os parabéns pelo podcast, do qual já sou ouvinte há algum tempo. Portanto, confirma-me o primeiro comentário aqui do Ivo Silva. Nós agradecemos, obviamente, as palavras. Diz para... Eu acho que não tenho nada a discordar, a não ser eu acho que o posicionamento do Eustáquio era semelhante ao do Uribe. Acho que não era mais adiantado. Eu acho que ele teve bastante no direito, por acaso. Certo, tal como o Uribe, bastante na esquerda. E eu acho que era tipo era 1-2, não é? O Gruitch e os dois a fazerem a ligação mais à frente. Só que naturalmente o Eustáquio tem mais tendência para chegar lá mais, não é? E por aí poderá aparecer em certas alturas, mas acho que o desenho em si, pelo menos a estratégia era eles serem médios semelhantes, cada um da sua zona. Agora mais um 4-4-2 losango, com o Galeno a juntar-se e a ir à esquerda. Com o Taremi a recuar e o Evanilson e o Galeno na frente. Acho que essa era a ideia. Muito bem. 1893, 1893, mas com o 3 escrito por extenso. Melhor treinador, melhor equipa, pior jogador. Não vou entrar em dissertações sobre o quanto o plantel é fraco, porque basta olhar para o banco e perceber que isso é evidente. A qualidade do treinador mascara bastante o desgoverno disto tudo, que continua por muitos e bons anos. Fica aqui o comentário. António Miguel Mendes. Acho que não podemos fazer avaliações dessas quando estamos a comparar com o plantel do Inter, não é? Temos que comparar com os plantéis de cá. Não está a comparar. Eu acho que está a comparar com os outros do Porto, não? Por exemplo. Está bem, mas quer dizer, mas isso é impossível. Estávamos a falar há bocado dos 30% de jogadores da B, 40% de jogadores vindo de Rio Ave e não sei o quê. Mano, os campeões europeus com jogadores vindos do Setúbal, vindos do Leiria, do Salgueiros, não é? Quantos jogadores não foram que estavam nessas circunstâncias? E no ano anterior na UEFA, isto é tudo relativo. Ninguém nos diz que os gajos que estavam hoje no banco vão ser grandes jogadores. O Verón custou mais de 10 milhões de euros, estava no banco hoje. E tínhamos lá um de 20. E tínhamos lá um outro de 20. Portanto, por isso quando eu estava naquele desabafo inicial, eu não quis entrar muito, porque é muito fácil criticar o que Conceição diz, porque nem eu concordo com tudo aquilo que ele disse, porque o objetivo da B é também alimentar a A, não é? Se não fosse isso, também tu cagavas na B, não é? Não é preciso para nada. Nessa mesma equipa da Champions, o Ricardo Carvalho tinha todas as condições para ser um jogador que vinha da B.
Por Não era exemplo, porque nessa na altura não altura havia, emprestava-se, não é? Emprestava-se aí emprestados, aos não é? Lessas, aos Lessas e Albercas desta vida. Mas Mas era um jovem da formação que estava a é um aparecer jovem na da equipa formação. principal. Portanto, é muito fácil também criticar aquilo que o Conceição disse, e é por isso que eu também não queria entrar por aí. Mas também não alinho nessas teorias dos 20 milhões de Carmos e de Verões de 10 milhões, porque não é ele que faz os negócios. Não é ele que chega ali e decide bater os 20 milhões, os 30 milhões, os 40 milhões. E todos nós sabemos, não é? Ou melhor, não sabemos muito, não é? É o suponhamos. Mas estes 20 milhões, pá, quer dizer, onde servir muitos interesses, onde ir para muitos bolsos, e cada um faz o negócio que quiser. Ele com certeza tem a listinha dele que diz quais são os jogadores que pretende, a SAD disponibiliza esses jogadores. E o preço ele não quer saber, não é? Digo eu, pá, não sei se ele tem se ele já tem funções também de diretor, de gestor desportivo, de manager, ou sei lá o quê, que lhe queiram tomar, não sei como é que funciona isso. Agora, quem dá os 20 milhões não é o Sérgio Conceição, não é? E além disso é importante também dizer que qualquer equipa que tenha redados de 3 titulares, como Otávio, João Mário e Pepe, é normal que o banco não seja tão forte como o banco seria. Não é? Claro. Basta ver, olha, vão ver o banco do Paris Saint-Germain contra o Bayern Munique, na semana passada. Sim. Já viram o dinheiro que eles têm e apresentaram aquele banco? Entraram para aí 3 miúdos da B também. Putos de 17 anos, cara. Putos de 17 anos. Pá, são as circunstâncias, nós estamos muito limitados. Pá, e também temos de ter cuidado nessas avaliações, porque eu sei que há aqui jogadores que ainda não parecem preparados para estas andanças. Pá, mas se tivesse tudo normal, se calhar não tinham jogado, não é? É isso. Mas também o facto de terem jogado faz com que eles sejam a opção se calhar mais cedo. Pá, isto é o processo. O Porto não vai mudar tão cedo. Todos os anos, seja o Conceição, seja outro gajo qualquer, todos os anos vamos vender os melhores jogadores. Todos os anos. É esse o modelo de negócio do Porto. É isso que faz com que o clube subsista, digamos assim. Essa é a forma de subsistência do clube. É vender jogadores. Todos os anos temos que refazer a equipa. E os nossos rivais também são assim. Enquanto não os vendes em janeiro, já é uma sorte. Claro. O rival que vai 8 pontos à nossa frente vendeu um dos melhores jogadores em janeiro. Não é? Este ano. É o que é. É o mercado. É o nosso modelo de negócio, é o modelo nosso dos jogadores das equipas portuguesas. Por muito que o Conceição se queixe, é isso. Ele tem que se queixar de outras coisas. É tipo, ok, vendem os melhores jogadores e se calhar depois não conseguem ir buscar jogadores com qualidade suficiente para os substituir imediatamente. Mas, quer dizer, também não é fácil isso. Nós temos um modelo de negócio, um modelo de clube arriscado. E por isso é que estamos nesta fase em que ganhamos ano sim, ano não. É uma das razões. Vamos fazer então a ler aqui o pessoal. António Miguel Mendes. Os rapazes tentaram, mas infelizmente não conseguiram. Não é o fim do mundo, é necessário arregaçar as mangas e voltar a reunir para o resto da época. Podia o Sérgio ter arriscado mais cedo, mas ele sabe melhor que ninguém com quem conta e o que cada um consegue fazer. Comentário do António Miguel Mendes. Nuno Leal. Correu muito? Correu. Teve mais posse de bola? Teve. Oportunidades de golo? Uma, talvez duas no máximo, nos 90. Em 7 minutos de desconto. Iam fazendo o que não fizeram em 180. Marcar um golo. Mas o poste e trave impediram. Fomos melhores, mas ainda não é suficiente para passar. Tivemos muitas oportunidades. Tivemos também, se calhar, a melhor oportunidade na primeira volta. Na primeira mão. Sim, é também estarem com o Onana. Eu acho que fizemos o suficiente para passar, mas acho que podíamos ter feito mais, isso sem dúvida. Muito bem. Filipe Pereira. Falta muita qualidade neste plantel. O planeamento dos últimos anos deixou-nos neste ponto. O mercado para a próxima época será fundamental. Vamos perder, no mínimo, 3 titulares. Precisamos contratar 2 laterais, um central, um médio, um extremo e temos de acertar em todos.
Portanto, Filipe Pereira já aqui com uma visão mais para. Para que ainda continua. Se não reforçarmos devidamente, tempo pelos próximos anos. As eleições são em 2024. Espero que os sócios como eu não se esqueçam dos prémios para os administradores, do centro de treinos que estava quase pronto em 2020, da falta de aposta em modalidade, etc. Boa gravação. Mais um comentário aqui do Filipe Pereira. Depois também temos aqui Márcia Cruz. Não é azia, é grande azia. Plena sensação que nos falta qualidade individual. As ideias e indicações estão lá, mas os executores, quando os há, a falta que faz uma alternativa viável ao Dário, estão longe de ter a qualidade necessária para uma Champions. É trabalhar para voltar. E sem dúvida, é mesmo trabalhar para voltar neste momento. Espero que isso sirva de motivação. Vamos ler aqui mais alguns. Depois temos aqui também. Espera aí, deixa-me só abrir. Peço desculpa. Temos também o Pedro Pedrausa. Naquele comentário anterior, não sei se é preciso contratar assim tanta gente, não é? Isto até lá, vamos ver quem é que vai sair, quem é que vai vender, porque 2 laterais, um central, um médio, um extremo, opa, assim, com Galeno e Verón, ainda por cima nós normalmente até só jogamos com um, não sei se é preciso. Tenho medo, se calhar vai ser preciso um guarda-redes, por aqui. Pois é isso. E acho que o João Mário está a um nível muito alto este ano. Acho que pelo menos o lateral direito valia a pena uma contratação de um gajo para evoluir. Se é. Tipo, ainda outro dia estávamos a falar que pareceu engraçado aquele cabeludo do Estoril, não é? Se for baratinho, se calhar era uma boa hipótese de um gajo para desenvolver. Vou continuar. Pedro Pedrosa foi para o que deu, muitas baixas, mais uma vez, e mesmo assim foi até ao fim. Quero deixar aqui uma nota à nossa arbitragem, que esta foi a antítese. Imaginem o Rui Costa aqui. Acabava quanto? 7-7? Em Braga cai o Uribe do 11. Esta é a pergunta. Em Braga cai o Uribe do 11? Não. Já fica a resposta. Eu também respondo que não, mas não vou pôr no meu 11. Já sabem porquê. Acho que vai à vida no final do ano. Madara Falcon Quest. Depois desta desilusão, depois deste esforço desumano sem resultado, vai ser difícil lidar com o jogo seguinte. Ainda por cima, fora de casa, fora em casa do Braga, que nos mora os calcanhares e teve a semana limpa. Se sairmos e irmos ali, vai ser prova de superação extraordinária da equipa. Ainda assim, temos de louvar estes jogadores, fizeram tudo contra uma equipa com muitos valores individuais, que só nos superou no primeiro jogo, à rasquinha, e quando jogávamos com -1. Fomos superiores no conjunto dos 2 jogos e merecíamos, no mínimo, o prolongamento. Se o futebol fosse mesmo justo, merecíamos estar nós no sorteio de sexta-feira. Enfim, devemos louvar o esforço, lamber as feridas, não há vitórias morais, apenas olhar ao próximo. Siga. Julgo que está tudo, depois já confirmo se falta alguma coisa. Mais algum bitite da vossa parte? Não, pá, se quiseres salta aqui o Dragão de Ouro. Não é à toa que, por norma, os ponta-lança são os jogadores mais caros. Gastamos o que gastamos no verão e não compramos golos. Plantel com muitas carências e com uma quantidade de lesões absolutamente anormal. Gostava que votassem Sérgio Conceição, o que falhou na preparação do plantel. Que azia. Pronto, e penso que com todos os lidos. Continuamos a ter no plantel um jogador que marcou mais, já na época já marcou mais de 20 golos, não é? Continuamos a ter um suplente que marca mais de 10 golos por época, no Martínez. O Evan Nilsson também marca mais que 10 golos por época, mas tem estado muito tempo lesionado. Não, eu vejo, pá, não há nenhum Falcão, não é? Não há nenhum Falcão, não há nenhum Jardel neste plantel, mas eu vejo 3 bons jogadores para o plantel e vejo um ótimo projeto de jogador no Lover. Pá, eu acho que
saídos desta desilusão, estarmos a fazer assim estas avaliações, podemos parecer um bocadinho pessimistas. Mas eu não vejo, acho que o plantel tem algumas lacunas, acho que como vínhamos de um ano em que tínhamos um jogador como o Vitinha que fazia muita diferença e é um tipo de médio que nós não temos, acho que poderíamos ter procurado essa solução. Uma solução, podíamos ter tentado pelo menos arranjar um gajo que tentasse imitar o Vitinha, porque assim tivemos que mudar a maneira de jogar. Acho que sim. Acho que o lateral esquerdo é uma coisa que me aflige muito. Os dois jogadores, os dois se calhar não somados não fazem um. Pá, de facto há sítios onde podemos melhorar, mas eu não vejo que este plantel seja uma tragédia. Sinceramente. Muito bem. Está feito o rescaldo aqui dos comentários. Vamos para o 11 de Braga, porque agora é isso. Se quisermos falar um bocadinho disso, esta recuperação psicológica para domingo na Pedreira. Joga-se muita coisa, joga-se o segundo lugar, joga-se ainda a manutenção da esperança em chegar ao final do campeonato, porque a esperança há sempre. Joga-se aí um jogo importante aqui na Pedreira. Piche. Já disseste que o Uribe não joga? Eu não, disse que joga. Eu disse que jogava. Era a responder, era isso? Se o Uribe cai do 11, para mim não cai do 11. Não, ok, era o não cair, sim. Não, para mim não cai do 11. Sim, é isso. Vamos ter jogo importantíssimo. Para já, quer dizer, podemos dizer o que é que andou aqui a falhar na preparação do plantel, porque já ganhaste 2 títulos e ainda podes ganhar mais 2. Mais 2. E, embora este campeonato seja muito complicado e claro, e vamos ter este duro teste no domingo, que eu sim, enquanto adepto, nem me apetece ouvir falar em futebol. Imagino um jogador, né, que esteve lá dentro, que trabalhou para ser feliz e que leva com esta frustração. Nem imagino como é que se volta aos treinos, se volta a preparar outro jogo. É preciso ali psicologicamente é muito duro e então com a Ásia que estava o Sérgio Conceição agora tem que recuperar isso para ele próprio e estar agora a motivar as tropas também deve ser super, super complicado, mas pronto, é o que é, são profissionais e tem que se agarrar a isso. Portanto, o meu 11 para domingo, eu vou apostar no Pep, que vai recuperar, porque ele ainda foi fazer trabalho, foi fazer o teste ao campo, portanto não deve ser uma lesão muito prolongada, digamos assim. Portanto, se quase dava para hoje, em princípio deve dar para domingo. O João Mário que já tem mais dúvidas, porque o Conselho foi perentório a dizer que ele não ia dar para hoje, portanto eu vou apostar no Diogo Costa, PP andando mesmo a lateral direito, o Pepe marcando Zaidu. O meio campo, quem cai para mim é o Eustáquio, fica Uribe, Gruitch e Otávio. Galeno de um lado, Taremi também lá na frente, eu ia dizer Taremi do outro, porque eu acho que quem se vai juntar a Taremi não vai ser o Evanilson, vai ser o Namazo. Muito bem. Prata. Foi algumas irreverências do Pisco, com o Namazo, com a queda do Eustáquio. Não, acho que a queda do Eustáquio não é muito irreverente. Acho que é o que vai acontecer. Mas eu não vou por aí. Portanto, acho que sim, vou na mesma, vou no Pep também. Portanto, Diogo, PP, Pep, PP, Fábio Cardoso, Pep, Zaidu, depois Grujic, Eustáquio, Otávio, Galeno, Taremi e Evanilson. Bem. Certíssimo. Eu fico na dúvida de o cometer, mas vou apostar na do Pis. Parece bem. E então? Dizes alguma coisa, Prato? Tu é que estavas a pôr as dúvidas no Namaz. Mas eu acho que há aqui uma coisa relativamente à gestão física dos jogadores que interessa, que é, e sobretudo falando, por exemplo, de esticar o Evanilson, é que
vamos ter pausa a seguir, não é? Pelo menos o Evan Nilsson, alguns jogadores que estão agora a regressar vão ter mais tempo para depois recuperarem. O Pepe se calhar há dúvida se ele vai limpar o Pepe e o Ronaldo desta convocatória. Não. Portanto, também pode ser um jogador para descansar. Mas acho que carne toda no assador, porque a seguir há mais tempo para recuperar pelo menos grande parte dos jogadores. E sendo assim, acho que sim, acho que o Evan Nilsson é preciso jogarmos lá com estes dois lá na frente, convém, porque temos que ganhar. O empate não é grande coisa. Então, deixa-me tirar então o Namazo e vou meter o Franco, em que depois o Galeno vai fazer aí uma dupla com uma Taremi assim esquisita, similar a hoje. Ou seja, não vamos jogar com dois interiores. O Galeno poderá ir à seleção portuguesa, penso eu. Se calhar vai ser mais certo. Portanto, era um bom para descansar. Pode, mas não vai. Ainda por cima vem de ilusão. E há muitos para essas posições. Claro. Sim, é um facto. É como o João Mário. O João Mário está a fazer uma... Agora está lesionado, mas está a fazer uma grande época a partir de certa altura. Mas vai ser convocado, o João Mário não. Olha, o Ricardo Pereira jogou este último jogo do Leicester. Pois é isso, há muitos laterais direitos. Então o Mário Rui é titular da equipa que está a atropelar toda a gente em Itália e não é convocado. Não foi ao Mundial. Esse é esquerdo. Esse é esquerdo. Lá está. Há posições em que temos muita quantidade. E acho que o Rafael Leão é um jogador que faz mais ou menos o que faz o Galeno. É de maneira diferente, mas não estou a ver o Galeno ser convocado. Mas pronto. O irmão do Lautaro logo sabe o que é que vai fazer. Só piada de voltar a buscar o Lautaro. O Roberto. Muito bem, pessoal. Regressamos então no domingo. Pedreira, quem é que vem? Ou sozinho, é isso, não é? É bem provável. É o mais certo. Eu devo ir ao Olival. Já não é mau. Já deu. E para chegar a horas para ver o Braga já não deve ser pacífico. Acho que é às 3h30. E o Porto é às 8. É às 8 aqui. Não, fica combinado. Às 6. Às 18. Sim. Pois, 18. Até domingo então. Vamos lá recuperar disto. Tchau. É isso. Um abraço. Pá. E Madjer pode ter o golo, remate e... Golo toca o Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.